Olá pessoal, então vamos dar início aqui ao conteúdo da nossa unidade 3, tá certo? Essa unidade 3 ela é um pouquinho mais, digamos, formal, né? Porque nós vamos introduzir aqui alguns conceitos que são conceitos da própria análise funcional, né? Que é uma área, né? Da matemática, né? E nós vamos ver o que a gente pode de lá, né, trazer para a mecânica quântica, né? O primeiro conceito que a gente precisa não entender por completo, mas a gente precisa ter uma noção de que tem a sua validade na mecânica quântica, né, é o conceito de espaço de Hilbert, né? A definição de espaço de Hilbert ela é muito próxima, né, do que a gente conhece como espaço euclidiano, aquele espaço em que você trabalha com os vetores, né, onde você escreve qualquer vetor como combinação linear, por exemplo, de outros vetores. E nesse espaço euclidiano tem também definições, como a gente conhece, de norma e de produto interno, né? Então, a definição de um espaço de Hilbert, você pode encontrar isso em alguns livros de análise funcional, né? Diz o seguinte: um espaço vetorial munido, né, de uma estrutura adicional do tipo produto interno é denominado espaço com produto interno. Okay? Um espaço com produto interno que é completo com respeito à norma induzida pelo produto interno é denominado espaço de Hilbert. Tá bom? Então, se você pensar nessa definição aqui, você poderia imaginar que o próprio espaço euclidiano pode ser considerado um espaço de Hilbert. E, de fato, né, você sabe que no espaço euclidiano, que é aquele que você normalmente trabalha em 3 dimensões, né, ou em n dimensões, mas que você define vetores, né, lá tem a definição de produto interno, que a gente conhece como produto escalar, né? E tem a definição de norma de um vetor que é dado pela soma, né, das suas componentes ao quadrado, né? No espaço de Hilbert é um pouco mais geral, por quê? Porque ele vai incluir aí, né, a possibilidade de você ter mais dimensões, ou seja, inclusive indo para dimensões infinitas, né? Então não é bem um Rn, né, e sim um espaço de dimensão infinita, né? E as entidades que compõem esse espaço vetorial, né, são também, podem ser funções, né? Ou seja, as nossas funções de onda aqui na mecânica quântica, elas estão inseridas aí nesse espaço que a gente chama de espaço de Hilbert, né? Então o conceito de espaço de Hilbert é um pouco mais amplo, né? Mas a gente precisa dessas ideias que eu vou trazer aqui para vocês, né, para a gente construir um formalismo, né, um embasamento melhor de tudo que a gente viu até agora na mecânica quântica. A gente tem usado aqui outra acolá uma definição de normalização, uma definição de norma, né, de produto quadrado da função de onda. A gente tem usado algumas ideias, né, de integrais, né, de operadores, que a gente não entende bem muito bem por que a gente faz isso, né? Na verdade, o formalismo da mecânica quântica ele nada mais é do que a álgebra linear. Então, tudo que você aprendeu ou estudou, né, sobre álgebra linear vai ser diretamente correlacionado ao que a gente tem na mecânica quântica, né? Então, nesse espaço de Hilbert, um dos conceitos, uma das das propriedades mais interessantes que a gente vai mostrar posteriormente, vou fazer isso aqui com vocês, é mostrar que se você tem a definição de um vetor dentro desse espaço de Hilbert, e esse vetor pode inclusive ser uma função, e eu vou já chegar lá onde é que vai entrar a definição de função e vetor, né, qual é a correlação, a desigualdade de Cauchy-Schwarz, né, ela vai desempenhar um papel muito importante para a gente, porque é baseado na desigualdade de Cauchy-Schwarz, né, que a gente vai provar, por exemplo, o princípio da incerteza, né, para as variáveis, por exemplo, de posição e momento, né, ou para qualquer outros dois observáveis físicos, né, que se comportem como operadores. É baseado na desigualdade de Cauchy-Schwarz que a gente mostra, por exemplo, o princípio da incerteza, desde que as relações de incerteza, desde que exista ou não exista, né, obviamente, uma comutatividade entre os dois operadores que a gente vai discutir mais na frente, né? Então a norma
Um exemplo aqui que eu coloquei para vocês é a norma usual de vetores aqui no espaço, né, geral, né, que o CN, né, que engloba basicamente o conjunto mais completo do que o RN, né, é aquela que a norma é basicamente o somatório, né, dos quadrados aqui, né, das componentes, desde que o R possa ser qualquer um dos entre 1 e infinito, né, chamado lá na matemática de norma R. Né? Por exemplo, para a gente aqui, a gente vai trazer o caso em que o R é 2. Né? A gente vai trabalhar especificamente, né, no espaço euclidiano, o R, né, é 2. Tá bom? E aí, essa norma, né, tirando aqui a raiz quadrada, né, vai ser o quadrado, né, de seus componentes, e aqui a gente tem a raiz quadrada. Mais uma generalização da norma pode ser encontrada também nos livros de análise funcional. Né? Para o nosso caso, essa norma ela vai ser importante e eu posso correlacionar a norma, né, de um determinado vetor como sendo, né, a raiz quadrada do produto interno. Né? Perceba que a gente só vai conseguir definir aqui o que a gente conhece como espaço de Hilbert se houver a definição de uma norma, né, e que você tenha definido também um produto interno. Essas são as duas características principais para que você esteja diante, né, de um espaço de Hilbert. Tá bom? Então, quem quiser se aprofundar, a gente não vai poder se aprofundar aqui na matemática e nem nos diz respeito, né, como físicos, né, se aprofundar muito na matemática, porque é um assunto muito mais completo. Né, você pode encontrar aqui, eu vou colocar como referência um artigo muito bom, né, da M. Loaiza, né, de 2017, né, tem aqui a referência. É uma pequena introdução na teoria do espaço de Hilbert. Né. Esse artigo realmente é bom porque ele vai desde o princípio, definindo o que é norma, definindo o que é um produto interno, definindo se o espaço ele é completo ou não. Né? E aí você chega na definição de espaço de Hilbert, né? E outros espaços aí mais amplos, né? Que a gente possa, que existe dentro da análise funcional. Né? Bom, quem quiser também interesse, também depois eu posso passar o material para vocês. Tem o professor Reinaldo Martins Palhares, da UFMG, ele tem um material muito bom, né, aqui é o site dele. Ele tem um material muito bom, que eu vou passar para vocês também, de álgebra linear, que ele faz realmente uma introdução muito boa a cada um desses conceitos que eu falei, norma, completude, né, do espaço. Né? Não entenda isso como completeza, é uma pequena diferença. Né? A completude é um pouquinho diferente de completeza do espaço. Né? Mais à frente a gente pode entender um pouquinho melhor isso daí. E a definição de produto interno, e aí você chega, né, no que a gente conhece como espaço de Hilbert. Né? Bom, por que eu estou falando tudo isso daí? Porque até então, né, nos nossos problemas lá de poço infinito, por exemplo, né, se você lembrar do poço infinito, a gente encontrou que o poço infinito ele era caracterizado, né, se você estiver lembrando bem aí, por uma série de estados quânticos, né, que eu chamei aqui de Psi1 de x, Psi2 de x, né, Psi3, e isso ia, né, para o infinito. Né, cada um deles com a sua respectiva energia. Tudo bem? E daí? E daí que eu fiz aqui um exercício com vocês e eu mostrei para vocês que é possível representar qualquer que seja o estado quântico, seja ele, por exemplo, um estado triangular, né, como uma combinação linear desses estados quânticos aqui que a gente encontrou, que eram os estados quânticos, né, estacionários do poço infinito. Né? Então, por exemplo, se você tivesse aqui um psi de alfa triangular, você poderia escrever esse psi de alfa como uma combinação linear, né, de n, Cn, dos seus psis de n. Tudo bem? E aqui você iria encontrar um Cn, né, se você tiver lembrado que a gente fez, que era a integral, né, de psi n estrela, psi alfa de x, né, dx.
Tá bom? Então, esse conjunto aqui, você encontraria um conjunto de coeficientes que te dariam, né, a probabilidade, tá bom? De, ao fazer uma medida da energia nesse estado quântico aqui, você obter um desses valores, E1, E2, E3. Né? E aí, dependendo do tipo de estado quântico que você tem, inicialmente, por exemplo, se você tiver um quadrado, né? Uma função de onda inicial quadrada aqui, que eu vou chamar de beta, né? O meu psi de beta ele também pode ser escrito, né, como uma combinação linear. Agora perceba que a combinação linear vai ser diferente. Por quê? Porque os coeficientes aqui C', eles vão ser dados pela integral, né, do meu psi de n estrela, mesma coisa, só que com a minha função de onda aqui, beta. Né? Da mesma forma, se você tiver um pulso aqui gaussiano, né, descrito aqui no intervalo de 0 a L, né, chamar aqui de psi de gama, você vai ter também uma outra combinação linear, Cn, duas linhas aqui, psi-n. Né? E o que eu quero enfatizar aqui é que os coeficientes são, né, diferentes. Certo? Ora, se você está observando aqui, né, perceba que o estado, cada um desses estados quânticos que eu coloquei aqui, eles são escritos como combinações lineares, né, cada um com seus coeficientes. Né? Ou seja, existe um conjunto de coeficientes aqui, C1, C2, C3. Né? Existe um conjunto de coeficientes C1 linha, C2 linhas, C3 linhas. C3 linha. Por aí vai. Né? E existe um outro conjunto de coeficientes, C2 linhas 1, C2 linhas, C3 duas linhas e por aí vai. Que representa, né, esse estado quântico psi-alfa, e esse conjunto de coeficientes representa o estado quântico psi-beta, e esse conjunto de coeficientes representa o estado quântico psi-gama. Né? Lá no espaço, né, vetorial euclidiano, que a gente conhece, né, no espaço vetorial do R3, por exemplo, o que a gente tinha no nosso R3? Né? A gente tinha o seguinte, um vetor A, ele era escrito como um conjunto de componentes AX, AY e AZ. Não era assim? Assim como o conjunto B, ele era escrito como um conjunto de componentes BY, BZ. Tudo bem? E, obviamente, que esse A, né, ele era escrito como AX vezes I, mais AY vezes J, mais AZ vezes K. Né? E o B era escrito como BX vezes I, mais BY vezes J, mais BZ vezes K. O que você está notando aqui? Que nas duas descrições dos dois vetores, que não necessariamente são os mesmos, né? A e B, por exemplo, não são, né? Eles são bem diferentes um do outro, eles possuem direção, sentido, né? E norma, diferente uns do outro. Né? Lá você claramente identificava essas componentes aqui como sendo diferentes, mas uma coisa aqui se repetia. Qual era? A base que a gente estava usando para descrever, né, estes vetores. Né? É uma base que a gente considera, a gente constrói, né, que chama de base canônica, que é a base ortogonal. Tá bom? Então aqui seria a nossa base canônica, né, ortonormal. Tá certo? Essa seria a base aí, canônica ortonormal. Mas digamos que eu queira, né? Aí onde que vem a ideia aqui, a analogia? Perceba que aqui também, ó, eu tenho a minha base, né, de funções que eu estou usando para representar diferentes estados quânticos, né, inicial. Né? Por exemplo, se eu mudar essa base, eu escolher aqui um outro conjunto de vetores
chamar aqui de E1, né? E2 e E3, né? Inclusive, se eu escolher aqui uma base diferente, certo? Mesmo não sendo necessariamente ortogonal, né? Mesmo você tendo aqui ângulos que não necessariamente são 90 graus, porque aqui a gente tem na nossa base canônica que isso aqui tudo é ortogonal, né? Mas mesmo você tendo uma base não canônica, onde esses ângulos aqui são diferentes de 90, por exemplo, né? Os vetores A e B, né? Que eles são diferentes, eles vão ter uma representação diferente. Você vai ter uma linha nessa base aqui E1, o AY na base E2, né? E o AZ na base E3. Tá certo? Então aqui você tem, né, obrigatoriamente uma base, né, diferente, porque a base é diferente e os valores das componentes que você está usando para representar este mesmo vetor, né, vão ser diferentes. Aqui no caso, né, como eu mudei a base, eu estou mudando justamente a representação desse vetor. Tá certo? Então, em uma base, a gente pode dizer que a representação do vetor A, né, ela é, por exemplo, uma matriz, né, que aqui a gente diz que ela tem 3 colunas e 3 linhas, né, em uma coluna, AX, AY e AZ, desde que você esteja representando na base canônica IJK, né, ou você pode dizer que é AX', AY' e AZ', representado aqui na base do E1, 2, 3. Né? Da mesma forma, o vetor B ele é um só, e ele é representado como BX, BY, BZ, na base canônica IJK, né? E na base do E, a gente tem uma representação diferente. Né? E existem vários exercícios, né, de como que você pode encontrar essas componentes, né, em termos dessas componentes aqui original, desde que você saiba, né, o produto interno, né, entre esses vetores aqui canônicos dessa base. Né? Isso você fez bastante, né, em álgebra linear, em geometria, né, analítica também, né? E assim você construir aí tudo o que você sabe sobre o espaço euclidiano R3. Né? O que a gente vai propor agora é que o nosso estado quântico, eu vou chamar aqui de psi, de alfa, de x, né? Ele seja representado também por um vetor de estado, que eu vou chamar de ket, aí onde entra a chamada notação de Dirac. Tá bom? Na notação de Dirac, eu vou dizer que esse meu vetor de estado, né, esse meu psi de alfa de x, ele é representado por um vetor de estado, né, que eu vou chamar de ket. E esse ket ele pode ser representado também, né, por um conjunto de valores aqui, C1, C2, C3, e aí vai para o infinito. Né? Tudo bem? Essa seria a representação, né, desse estado quântico aqui, dessa função de onda. Agora, eu vou dizer que ela é um vetor de estado ket. Aí o nosso psi beta, que é diferente, né, outro vetor, ele vai ser dado por outros valores de componente. E assim vai. Tá certo? E se você tiver uma outra base, né, aqui lógico que na base canônica, eu vou chamar aqui de psi n, né, que é a nossa base canônica que a gente representou lá no começo, que é essa daqui. Eu não mudei a base. Tá bom? Mas como eu não mudei a base, mudei o vetor, eu mudo os coeficientes. Né? Aqui no caso, como eu não mudo o vetor, é o mesmo A, mas eu mexo na base, eu também mexo nos coeficientes. Então você pode mudar a base ou mudar o vetor, você vai, obviamente, mexer
nos coeficientes. Essas mesmas ideias aí, né, elas podem ser introduzidas aqui também para funções. Então lá, aí é onde entra a ideia do espaço de Hilbert, né? Lá a gente agora tem o quê? A gente tem que o nosso produto interno no R3, produto interno A escalar B, né? Como que a gente faz o produto interno? O produto interno desses dois vetores aqui, A vezes B, a gente encontra como sendo AX, BX, mais, né, AY, BY, mais, né, AZ, BZ. Não é isso? Na linguagem matricial, se você olhar agora para essa linguagem matricial, a forma como eu encontro essa relação aqui é justamente pegando o quê? Pegando o produto do A, agora na forma de matriz transposta, né? E aqui onde eu quero chegar também, vezes o B, X, BY, BZ. Quando você faz essa combinação de uma matriz aqui que é 3 por 1, ou 1 por 3, né? Como normalmente os autores gostam de colocar, né? É uma linha em 3 colunas e aqui é 3 linhas e uma coluna. O resultado disso daqui é um número escalar. A, Y, B, Y mais AZ, PZ. Então aqui a gente tem um produto de matrizes, né? Que é uma matriz. E o resultado aqui é um escalar. Do mesmo modelo, aqui você tem um vetor, que multiplica por um vetor e o resultado é um escalar. Isso aqui é um número escalar. Bom, como é que ficaria isso aí na mecânica quântica e como é que eu poderia representar esse rapaz aí, né? Será que eu poderia simplesmente dizer que psi de alfa, né, o meu vetor ket, multiplicado por psi de beta, seria a representação fiel desse produto escalar? Será que isso aqui, né, é o produto escalar? Ou é o nosso produto interno para os estados quânticos? É óbvio que não, né? Por quê? Porque perceba que mesmo no nosso espaço vetorial euclidiano, aqui o produto interno, é preciso que eu pegue, digamos, uma forma diferente, né, de expressar, tá bom, o vetor na qual eu estou criando o produto interno. Então, para que eu possa definir corretamente esse produto interno e o resultado me dá um escalar, né, a gente introduz aqui, né, o conceito, tá bom, de ket e de bra, né? Ou seja, eu vou introduzir que existe para cada vetor ket, né, existe o que a gente chama de correspondente dual, né, como se fosse um análogo, né, dual, né, um espelho dele, né, que é o chamado vetor bra. É usando essas duas nomenclaturas aqui que eu consigo introduzir o produto interno, né? Às vezes, pessoal, mas de onde que vem isso daí? Que ideia foi essa, né? A ideia básica aqui é que se eu estou dizendo que isso aqui é um estado quântico e ele tem a representação em termos de uma matriz, por exemplo, da mesma forma que a gente tem no espaço euclidiano, para que eu possa fazer o produto interno deles dois, eu não posso simplesmente juntar essa representação com essa outra representação, porque isso aqui não vai me produzir um escalar, né? Para que eu possa ter como resultado um produto escalar, você já sabe disso, eu preciso pegar, né, o A
transposto. Né? E é justamente esse A transposto aqui que na linguagem de mecânica quântica a gente chama de BRA. Né? Então, o chamado correspondente dual, que é como se existisse para todo estado quântico, todo vetor de estado quântico ket, existe um análogo seu, só que em outro, digamos, espaço aí, que é o espaço dos BRAs, que é o espaço dual. Né? Esses caras estão aqui no espaço tradicional, que você chama, né? O espaço dos kets, né? E o espaço dual dele, né? Seria o dos vetor BRA. Né? Então, da mesma forma, todo vetor, assim como o psi beta, né? Ele tem um vetor ket, ele também vai ter um correspondente dual dele, né? Que é o psi beta. Psi beta, e aí a gente usa esse vetor aqui nessa representação. Por que tem esse nome, né? Bra e ket, né? Essa é uma curiosidade, né? Vem da palavra, né? Bracket, photosync, né? Que significa, né? Parênteses. Tá bom? Então, os físicos aí, juntamente com os que formularam, né, a teoria aí, da notação de Dirac, né, escolheram aqui a notação Bra e ket, né, para simbolizar justamente o nosso ket, tá bom? E o seu correspondente dual. E perceba que a ordem, né, do Bra e do ket aqui, ela já é construída justamente para que o Bra seja primeiro, né? E aí você possa multiplicar aqui com o ponto, né? E ter um produto interno, digamos assim, entre os dois vetores. Então, quando você junta aqui o Bra, aí esse cara aqui seria o C, né? Juntamente com o ket, o resultado disso, né, seria o nosso produto interno, que obviamente é um escalar. Eu quero que seja escalar. Bom, eu construí a ideia para que ele seja escalar. Bom, como que fica? Será que tem como a gente adivinhar, né, como é que ficaria na prática isso daí? Né? Perceba que lá na álgebra linear você tem aqui um vetor A, escrito aqui em termos de seus componentes, não importa qual seja a base que você está usando, né? Como é que eu posso identificar, encontrar que componentes são essas? Né? Qual é a operação que eu faço para eu encontrar, né, justamente essas componentes? Se essa sua base for uma base ortogonal, para facilitar aqui, vamos analisar a base ortogonal, né? Onde o E chapéu com EJ, né, seria a nossa delta de Kronecker, né, que é uma base ortonormal. Que não precisa necessariamente ser JK, né, desde que você pegue aí um conjunto de vetores ortogonais, mesmo que você pegue o IJK e rotacione os três vetores, mantendo o ângulo entre eles, continua sendo ortogonal, mas é uma base diferente. Né? Não seria mais a base IJK. Né? Como é que a gente encontra essas componentes aqui? E por que está correlacionado, né? E por que está correlacionado justamente com o nosso produto interno? Porque a forma como você encontra essa componente aqui é justamente multiplicando, né, pelo produto interno. Né? Então, quando você faz aqui, por exemplo, A multiplicado por um EJ, bom, o resultado aqui vai ser o quê? Vai ser AX EJ, que multiplica o E1, mais o AY EJ, que multiplica o E2, né? Mais o AZ EJ multiplica o E3. Né? Como EIJ é uma delta, isso aqui só vai ser
verdade, vai sobrar a componente JI. Né? Então, uma das formas de se calcular as componentes, né, é calculando o produto interno entre o J, né, e o A. Tá bom? Por isso que a gente normalmente encontra a necessidade de definir aqui o produto interno. Então, se a gente olhar pelo que a gente já fez aqui, a gente encontrou que quando um estado quântico, alfa qualquer, era escrito em termos das suas componentes, das funções de onda que a gente calculou, o nosso Cn, né, era uma integral de quê? De psi de n estrela, psi de alfa x dx. Então a gente acabou de encontrar aqui como que eu posso encontrar os coeficientes na mecânica quântica semelhante, né, ao que a gente faz no R3. Isso aqui é no R3, né, isso aqui é na quântica. Então, quando eu olho para o vetor de estado alfa como um simples vetor, né, o nosso coeficiente Cn, né, ele vai passar a ser o quê? Que ele é uma integral, a gente tem a correlação imediata de que se essa integral aqui, né, é o nosso produto interno. Né? Então, como eu já defini o produto interno através esse vetor de estado Bra aqui, né, é de se esperar que esse meu psi de n, na forma Bra, faça o papel que eu preciso do psi de alfa. Ou seja, na linguagem agora de vetores de estado, isso aqui é o nosso ket, né? Na linguagem de vetores de estado, o meu coeficiente Cn vai ser o produto interno do psi n vezes o psi alfa. Né? Ou seja, aqui eu tenho um produto interno. Semelhante ao que a gente tem no R3. E a definição na quântica agora de produto interno para as funções aqui de onda, né, é simplesmente psi de n estrela, psi de alfa x. Ou seja, de forma geral, um produto interno qualquer, alfa, beta, né, dentro do Bra, alfa, e o ket, beta, ele vai ser a integral de psi de alfa, de x, psi de beta, de x, dx. Aí você diz, professor, mas para quê? Qual é a vantagem, né, disso daí? E por que a gente considera o estrela aqui? Por que aparece essa estrela? Porque na mecânica quântica, esses coeficientes aqui, eles podem ser complexos. Tá bom? Esse rapaz aqui, ele pode ser complexo, sem problema nenhum. Tá certo? Daí a necessidade de ter aqui um psi estrela, um psi asterisco. Lá nos vetores não aparece, né, vetores complexos porque você está no R3, a não ser que você admita a possibilidade de ter, né, números complexos representando, né, os vetores. Esse subespaço também, esse espaço vetorial existe e ele é maior, obviamente, do que o R3. Você permitir que números complexos sejam escritos aqui para um vetor complexo, né, é possível, né, que esse espaço aqui seja maior. Né, esse espaço aqui ele é ampliado agora, onde o produto interno possa dar um número complexo, sem problema nenhum. Tá bom? Aqui também, esse cara aqui ele pode vir a ser complexo. Daí a necessidade da gente ter o nosso correspondente dual aqui, né, como sendo complexo, tá bom? Conjugado. Né? Por que eu preciso que esse cara seja complexo conjugado? Né? Porque como na mecânica quântica a densidade de probabilidade, né, ela é a única grandeza que tem interpretação física, a densidade de probabilidade, de fato, ela é um número real. Mas a equação de Schrödinger ela permite que
os meus estados quânticos, as soluções que eu encontro para o psi, né, sejam funções complexas também, sem problema nenhum. Né? E aí, quando a gente está trabalhando com funções complexas, né, obviamente que para que a densidade de probabilidade seja real, né, é preciso que você multiplique pelo complexo conjugado. Então, na mecânica quântica, a definição de produto interno exige que o ket aqui, na forma de Bra, que é o seu correspondente dual, ele seja interpretado como sendo o complexo. Né? O complexo aqui conjugado da função. Né? Aí você pergunta, professor, mas qual é a utilidade, né, de colocar essa notação aqui? Essa notação aqui, por que eu não continuo trabalhando com as integrais? Não é muito mais fácil? A vantagem é só diminuir a notação? Não. A vantagem não é só diminuir a notação. Né? Eu vou mostrar para vocês, e a gente vai entender isso posteriormente, que quando eu represento o estado de uma partícula, se eu representá-lo como sendo só psi de alfa, ket, né, eu estou representando isso aqui independente da representação. Né? Eu estou aqui, digamos, dizendo que o estado quântico da partícula é psi de alfa. E pronto. Né? Todas as informações estão contidas aqui. Agora, se eu disser que isso aqui é psi de alfa de x, né, eu estou escrevendo o estado quântico da partícula dizendo que ele é alfa, mas na representação do espaço das posições. E tem alguma diferença? Tem. Né? A partir do momento que você representa com o espaço das posições, você está dando a esse estado quântico da partícula, né, digamos, as características que são dependentes da posição, do operador posição. Né? E eu estou restringindo a possibilidade de fazer alguma medida sobre ele. Né? Porque quando você quando você representa em termos da posição, né, querendo ou não, você já está projetando, né, é importante a gente destacar isso aí, a gente já está projetando esse estado quântico aqui, que é geral, sobre o espaço das posições. Eu já estou, digamos, restringindo aí a visualização desse estado quântico. Né? Por quê? Porque eu posso representar esse mesmo estado quântico alfa aqui, por exemplo, no espaço dos momentos. Por quê? Porque é uma variável contínua e eu estaria representando a mesma coisa na minha função de onda, na representação agora do espaço dos momentos. Tá bom? Em algumas situações tem alguma vantagem de representar em termos de x e em outras situações tem mais vantagem de representar em termos de p. Né? Agora, é importante destacar que quando eu falo psi de alfa, eu digo que isso aqui é um vetor ket, isso aqui é diferente, né, de psi de x. Quando eu digo que psi de alfa, né, é o estado quântico da partícula, isso aqui é diferente, né, de psi de alfa de p. Essa representação ket alfa, né, ela é muito mais geral do que essa representação aqui. Quando eu faço isso, eu já estou, digamos, projetando o meu estado quântico, né, no subespaço das posições. E aqui também, estou projetando o meu estado quântico no espaço dos vetores dos momentos. Né? Formalmente falando, né, psi de x, a gente vai descobrir isso aqui depois, psi de alfa de x, na verdade, é justamente o produto interno do meu autoestado da posição, na forma de Bra, multiplicado pelo estado quântico da partícula. Ou seja, isso aqui, na verdade, é Bra x ket psi alfa.
Essa representação que a gente chama de psi de alfa no espaço dos momentos é a representação, é o produto interno de P, né, vezes o psi alfa. E não é difícil de entender isso daqui. Por quê? Tem que ser diferente mesmo, porque isso aqui é um vetor de estado. É um vetor formalmente falando. Isso daqui é uma função, é um escalar. O valor disso aqui é um escalar. Não tem como o vetor ser igual a escalar. Isso aqui é um vetor. No formalismo, né? Isso aqui é um escalar. Então, a única forma de você transformar um vetor no escalar é fazendo o que a gente conhece como produto interno. Produto interno de quem com quem? Produto interno com o que a gente vai posteriormente chamar autoestados, né? Ou seja, autovetores do operador P e do operador momento. Isso aqui são autovetores de X e P. E a gente vai chegar posteriormente lá, né? Por quê? Porque esse aqui é um produto interno. Então, a única forma de você transformar um vetor em um escalar, né, é fazendo um produto interno. Daí a necessidade de produto interno aqui com o operador X e o operador, o autoestado do operador X e um autoestado do operador P, para que isso aqui seja de fato uma função. Então, isso aqui, né, é uma função, bom, escalar. Tá certo? Então, é muito importante entender isso daí. Por quê? Porque quando eu simplesmente escrevo psi de alfa de x é uma combinação linear Cn de psi de n de x, eu já estou aqui projetando o meu vetor no espaço das posições. Uma forma muito mais geral de escrever essa expressãozinha aí é eu considerar que isso aqui é um vetor psi de alfa, tá, escrito como uma combinação linear dos meus coeficientes Cn com as minhas funções de base, né, os meus vetores de base psi de n ket. Então, quando eu estou escrevendo assim, eu tenho uma expansão de função. Expansão de uma função. E é restrita. Né? É restrita à posição. Quando eu escrevo assim, não, eu tenho um vetor. Aqui eu tenho um vetor. Tá certo? Continua sendo um vetor. Isso aqui é um vetor e essa combinação linear continua sendo um vetor. E um vetor só vai deixar de ser vetor e passar a ser uma função escalar quando eu fizer aqui um produto, né, interno. Mas tome muito cuidado com essas diferenças entre formalismo. É difícil entender, mas com o tempo você vai, né, entendendo de forma mais interessante. Tá bom? Então, por exemplo, se a gente tiver aqui a nossa, só para falar mais um pouquinho de produto interno, né? A definição psi alfa, psi beta, né, do nosso produto interno, desde que o nosso psi beta seja beta 1, né, beta 2, beta 3 e por aí vai, né, e o nosso psi alfa seja alfa 1, alfa 2, alfa 3 e por aí vai, né? O produto escalar entre os dois, ou o produto interno entre os dois estados quânticos, né? Ele vai ser o transposto conjugado do alfa. Então vai ser alfa 1 transposto conjugado, que multiplica o nosso beta 1, beta 2, beta 3 e por aí vai. Então, nesse sentido, o nosso produto alfa, beta, que alguns autores, inclusive, suprimem aqui a função de onda por ser redundante,
chama só alfa, beta, né? Que é o estado quântico alfa e beta, vai ser, né, simplesmente alfa estrela 1, beta 1, mais alfa 2, beta 2, mais alfa 3, beta 3, e assim vai. Bom? E uma condição necessária para que isso daqui seja verdade, né? Se você quer que isso aqui represente o produto de funções de onda, é necessário, é uma condição necessária que isso aqui venha a convergir para um número, né? Esse produto interno aqui ele tem que convergir. Tá bom? Então, para que seja um produto interno de funções de onda, isso aqui tem que ser o que a gente conhece como quadrado, funções de onda, quadrado integráveis. Ou quadrado integrável. Né? Significa o quê? Que a função de onda, para que ela possa pertencer aí ao espaço de Hilbert e assim, né, ter a definição correta do produto interno, é preciso que ela seja quadrado integrável. Por quê? Porque o nosso psi estrela, psi alfa, né, que é o produto delas duas, que é alfa, isso aqui tem que ser alfa 1 quadrado mais alfa 2 quadrado mais alfa 3 quadrado, e isso daqui tem que convergir. Tá bom? Então, se você não puder integrar a sua função de onda, né, para que produza o próprio produto interno aqui, né, isso aqui tem que convergir para um escalar. Se for normalizado, né, se esse rapaz aqui for normalizado, tá bom? A convergência é 1. Né? Mas, de qualquer forma, um estado quântico só pode representar uma função de onda, de uma partícula, né? E entrar no que a gente conhece como espaço de Hilbert se o produto interno estiver definido, se ele puder ser normalizado. Tá bom? Então, tem que ser uma função de onda aí, normalizável, né? Para que você possa caracterizar, né, a função de onda. Tudo bem? Então, é preciso que essa integral aqui, ela exista. Né? Então, se ela existir, essas funções aí, né, elas estão necessariamente no espaço de Hilbert. E aí você define a norma, como a gente definiu a norma de um vetor. Como define a norma de um vetor? Então, por exemplo, psi de alfa, que é o nosso produto interno alfa, né? Vai ser o quê? Se a gente tirar aqui, isso aqui vai ser, olha, perceba bem, alfa 1 ao quadrado mais alfa 2 ao quadrado mais alfa 3 ao quadrado. Aí a gente vem com a nossa definição de norma lá em cima, a norma, né, digamos assim, desse estado quântico alfa aí, né, vai ser a raiz quadrada do produto interno entre esses rapazes aqui, que é a raiz quadrada de todo mundo aí. Certo? Então, isso aqui tem que dar, se for um estado, né, normalizado, tá bom? Se esse cara for normalizado, isso aqui tem que dar 1. Né? Se for normalizado. Tá bom? Mas, de forma geral, isso aqui é a norma do vetor. Né? Então, pessoal, assim, o que eu queria deixar aqui a mensagem para vocês é que, na verdade, tudo que a gente aprendeu até então na mecânica quântica, né, ele tem uma analogia com o espaço vetorial, né, que a gente comumente estuda na geometria analítica e álgebra linear. Mas, na verdade, esse espaço aí das funções de onda, que podem ser integradas, né, se são quadrado integráveis, né,
estão dentro do que a gente conhece como espaço de Hilbert. E normalmente o espaço de Hilbert, por definição, né, é um espaço vetorial, e a gente definiu os vetores de estado aí, que são as funções de onda, né, que possui um produto interno. Né? Esse produto interno a gente já viu que ele tem sim, né, aplicação na mecânica quântica, a gente consegue, né, criar um produto interno entre dois estados quânticos distintos. Né? Então, um produto interno, por exemplo, entre o alfa e o beta, um estado quântico alfa e beta, né, é justamente o produto das funções de estado alfa e beta. Né? Que se eu quiser representar agora no espaço das posições, essa vai ser uma integral entre a função de onda em x com o beta dx. Isso aqui tem que convergir, porque senão esses estados quânticos aqui, alfa e beta, não estão no espaço de Hilbert. Tá certo? Essa aqui é a nossa definição de produto interno, extremamente útil na mecânica quântica. Né? Numa linguagem mais de física atômica e molecular, esse produto interno aqui é chamado, né, e os físicos gostam de chamar, de integral de overlap ou de sobreposição. Né? Por quê? Ora, porque você sabe lá da geometria analítica, né, que se dois vetores, se você fizer um produto interno entre dois vetores, esse produto interno é zero, isso significa o quê? Que A é ortogonal a B. Não é isso? Então A é ortogonal a B. Na prática, isso significa o quê? Isso significa que não há nenhuma contribuição de A que possa ser encontrada em B. Ou seja, eles são, né, totalmente independentes. Né? Você não consegue projetar o A sobre o B. Eles são ortogonais. Então, na mecânica quântica, quando esse produto interno aqui dá zero, é a mesma coisa. Né? Os estados são ortogonais, essa integral de overlap, né? Que é a tradução de que pode ser traduzida como sobreposição ou superposição, né? Que é a nossa sobreposição, né? Ela é zero. Né? E significa que os estados são completamente não sobrepostos. Na linguagem de mecânica quântica é um pouco difícil da gente identificar o que significa estados não sobrepostos, né? A menos que a gente encontre uma representação para eles. Por exemplo, se essa integral aqui de sobreposição, integral de overlap, né, for zero, né, e as funções de onda forem limitadas no espaço, em geral, os físicos, né, teóricos que trabalham na área de física atômica e molecular, por exemplo, né, costumam identificar essa integral como sendo da seguinte forma. Né? Você tem aqui uma função de onda, que é o seu psi de alfa, né? E no mesmo eixo, do mesmo espaço, por exemplo, você tem a sua função de onda psi de beta. É claro que do jeito que está aqui, se você fizer o produto interno entre o alfa e o beta, né, que é a integral desses dois rapazes aqui, pode ser que essa integral vá para zero. Por quê? Porque não há nenhuma sobreposição entre esses dois estados quânticos. Né? Aí, quando esses dois estados quânticos estão bem próximos uns do outro, né, um do outro, por exemplo, alguma coisa desse tipo aqui, certo? Aí, a integral aqui de sobreposição, que é o nosso produto interno, ele é diferente de zero. Por quê? Porque existe aqui, né, uma pequena parte entre as duas funções de onda que elas se sobrepõem. E aí essa integral é diferente de zero. Daí a ideia de que o produto interno, né, conforme a gente encontrou aqui, representa uma integral de overlap entre os estados. Só que isso não é uma condição necessária, suficiente, ter ou não sobreposição.
você pode ter estados ortogonais, tá certo? Que mesmo assim a sua representação no espaço, né, elas se sobrepõem. Não é uma condição necessária, né? Apesar dos físicos muitas vezes dizerem que, principalmente o pessoal da física atômica molecular, dois estados quânticos, né, a sua integral de overlap é zero quando eles não se sobrepõem, você pode ter estados quânticos, e a gente já viu estados quânticos assim, né, que a integral do produto interno entre os estados, né, é diferente, né, era zero, mesmo tendo sobreposição entre as funções de onda. Né. Um exemplo disso daí é que lá no poço infinito, ó, no poço infinito a gente descobriu que o estado fundamental é uma função assim, né, que é o nosso psi1, que era raiz de 2 sobre L seno de πx sobre L. Todo mundo deve lembrar isso daí. E o estado excitado, o primeiro estado excitado é uma função assim. Certo? Que é o psi de 2 sobre L seno de 2 x sobre L. E você consegue mostrar facilmente que a integral de sobreposição, a integral de overlap entre esses dois estados aqui, né, você já deve ter mostrado isso daí, é zero. Tá bom? Ou seja, são estados ortogonais. Tá bom? Isso significa que o produto, né, é psi1, psi2, produto interno é zero. E mesmo assim tem sobreposição entre eles, né? Claramente tem sobreposição entre as densidades de probabilidade, né? Se você pegar a densidade de probabilidade desse cara aqui, né, vai ser alguma coisa assim, né? E a densidade de probabilidade desse rapaz aqui vai ser alguma coisa assim. Bom, então existe sim sobreposição. Esse aqui seria o nosso ρ de 2 e aqui seria o ρ1, que é a densidade de probabilidade. Bom, então existe sim sobreposição entre os estados quânticos, né? Mas mesmo assim o produto aqui é zero, né? Mas em situações desse tipo aqui também acontece, né? A integral aqui claramente é zero e a integral entre essas duas funções é diferente de zero, mas isso precisa ter um espaço, né, bem amplo aí para identificar, né, essas funções de onda. O que eu quero deixar aqui para vocês, né, é a ideia de que as funções de onda, quando são quadrado integráveis, né, dentro de uma determinada região, elas podem representar assim estados quânticos e elas estão dentro do espaço de Hilbert. Tá bom? É preciso que a integral venha a convergir. Tá bom? É uma condição necessária. É que essa integral aqui de definição de produto interno, ela tem que convergir para um escalar. Né? Quando você faz a integral dela com ele mesmo, ela tem que convergir para a normalização, né, da norma. Produto definida pelo produto interno, né? Ou induzida pelo produto interno, tá bom? Que seria a norma de um vetor de estado quântico. Tá certo? Então na próxima aula a gente já vai trabalhando também esses conceitos aí para tentar entender como é que se aplica a álgebra linear na mecânica quântica, tá bom? Então, até a próxima.